paz do Senhor, amados e amadas, estamos de volta num tempo como este, né? Tempo que o Senhor tem nos dado a graça de estarmos no retorno da igreja. Quero pedir perdão porque não temos conseguido enviar os nossos cultos online. Estamos necessitando de verba para comprar um computador, para a gente poder ter condição de estar. E Deus sabe todas as coisas, porque estamos alegres pelo retorno da igreja, pelas pessoas que estão indo. Eu quero agradecer. Antes de tudo, esse estudo está sendo online, porque para filmar e enviar, a gente pode fazer isso de casa, tranquilo, no celular, e tá te enviando. Então, para você que não tem podido estar no nosso retorno de célula Mater, nós fizemos desde a semana passada e nós estamos hoje concluindo esse estudo sobre os frutos conhecereis. E eu quero orar agradecendo e iniciando esse tempo, é um tempo precioso, rápido, e que você, junto comigo, possa aprender mais de Deus, porque Deus é Deus que renova o que se passou. Aleluia! Que é a palavra de dezembro, né? A palavra, nós entendemos que nesse tempo nós retornamos, temos um grupo fazendo curso, mas não um curso para formação, mas um curso para disposição. Pessoas que se dispuseram a dizer: eu quero ser líder de célula, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero buscar aquilo que Ele tem para a minha vida, para a vida da igreja. Então eu quero agradecer por essa equipe e que hoje, por ser dezembro, 9 de dezembro, nós não estamos presencial porque tem sido difícil, as pessoas estão trabalhando, aleluia, porque o motivo é esse, amém? Então nós vamos orar e vamos fazer a conclusão desse estudo maravilhoso. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, porque são muitos os desafios, mas o Senhor está conosco. Que o Senhor venha falar conosco, venha direcionar a tua igreja, o corpo de Cristo, a liderança, cada membro, cada família, com essa palavra, pelo fruto conhecereis. Que esse desafio possa ser real na nossa vida, nesse término de 2021 e esse início de 2022. Seja feita a tua vontade, usa a minha vida e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. E eu quero dizer que aqui nós iniciamos o estudo pelos frutos os conhecereis, que na verdade eu estou olhando aqui no meu celular e eu vou enviar para você, né, as partes que eu estiver falando. Então, essa é uma pastoral e eu queria ler para vocês a abertura desse estudo, só recapitulando. Pelos frutos os conhecereis. É o tema da Igreja Metodista em 2001. Eu estava arrumando os meus livros e Deus falando comigo sobre frutificar, sobre o fruto do Espírito, e esse texto veio na minha mão. O Colégio Episcopal oferece, através dessa pastoral, 4 textos para ser utilizados como subsídio para o estudo, reflexão e motivos de oração em nossa comunidade. O texto busca mostrar condições que Jesus estabeleceu para nós, como ramos da videira verdadeira, que é Ele, sejamos frutíferos. Pelos frutos os conhecereis é o desafio que temos no início deste milênio, o de sermos conhecidos e conhecidas como cristãos que têm uma confessionalidade através dos frutos que evidenciam. Amados, o Senhor continua falando, 20 anos depois, que a gente precisa permitir que o Espírito produza em nós esses frutos, para que a gente seja conhecida, não a gente, Bernadette, ou o Léo, ou o Leandro, mas que Jesus seja conhecido e reconhecido em nós pelos frutos, fruto do arrependimento, da renovação da aliança, fruto da santificação, do Espírito Santo, do discipulado, da devocional e do cumprimento com os valores do reino de Deus. Isso é essencial. E então eu peguei esse livro e, como eu não conseguia reproduzi-lo, o Senhor me orientou para eu tirar partes dele. E a gente se reuniu. E esse desafio continua em nossos corações. Deus fazendo renovar-se o que se passou. Domingo vai ser nosso concílio geral. 20 anos depois, um concílio geral online. E Deus quer que a igreja seja renovada e volte a produzir frutos que permaneçam. Eu e você. Por isso, juntos, nós devemos estar orando por esse concílio, por esse tempo.
E estamos concluindo hoje esse estudo da Célula Mater online, que não está sendo online porque as pessoas estão trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas estão estudando, porque estamos voltando a exercer a nossa função como cidadã, como cidadão, e não só desse mundo, mas do reino de Deus, amém? E estaremos então enviando o estudo da célula online ainda para o Natal e para o Ano Novo, falando daquilo que Deus está colocando no nosso coração, que é o renovo, que é a palavra de Eclesiastes 3,15, o que é já foi, o que há de vir também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus está fazendo renovar-se o que se passou na minha vida, na tua vida. E em janeiro nós vamos iniciar as células das casas que se abrirem para a célula. Nós vamos iniciar e presencialmente estudos bíblicos na sexta-feira, na quinta estudo de célula e na sexta estudo de quinzenal, né, fazendo com que não caia na mesma semana. E eu quero dizer isso para vocês, que Deus é Deus que opera. E nesse tempo, as pessoas que se dispuseram a estar, nós estudamos o capítulo 1 desse Pelos Frutos Conhecereis, dessa pastoral que foi escrita em 2001. O capítulo 1 é a renovação da aliança com Deus. E foi dado sobre a renovação através da vida do irmão Janderson. E eu até anotei aqui, né? Na mente lhe escreverei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. E o Janderson falou, eu estou rememorando, ele falou sobre 2 Reis 22 e 23, que são os capítulos que falam do rei Josias, quando ele encontra as escrituras e lê, e todo o povo se converte, e todo o povo ouve e é tratado pela palavra, porque a palavra é que limpa, amados. Ela é que nos faz, realmente enxertados na videira, produzir frutos que permaneçam, frutos de arrependimento. Esse é o primeiro fruto. Precisamos nos arrepender, não é ter remorso, não. Você errou, você ficou paralisado, você teve medo. Tudo isso, nós somos falíveis, nós somos humanos, mas Deus que nos conhece, nos sonda, nos chama a levantar pela palavra e a receber a poda, que não é para ser lançado fora, mas é para produzir mais frutos ainda, porque pela palavra sois limpos. Isso foi João 15 e foi dado no capítulo 3 pelo Leandro, onde ele falou dos frutos da videira. Leia João 15 de novo. Deixa Deus falar de novo no teu coração. Eu ainda coloquei aqui, né, os textos de João 15, que vai dizer assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus a gente não pode coisa alguma. Sem o Espírito Santo nada poderemos produzir. Não me escolheste vós a mim, não foi você que escolheu Deus, não. Olha o que a palavra diz: mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 5 e 16. E eu quero dizer isso para vocês, que essa é a aliança do Senhor com a nossa vida, e de que aquilo que o André passou no capítulo 2, pelos frutos conhecereis, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, não tem como. Uma árvore boa vai produzir frutos bons, mas uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Esse é o desafio de Mateus 7, 16 a 20, que está nessa pastoral e que eu te convido a fazer da tua vida uma árvore boa, plantada junto a ribeiros de água. Salmo 1, que produz fruto de mês a mês, durante todo esse ano. Um ano de desafio e de luta. Deus nos fez produzir frutos que permaneçam. De janeiro a dezembro, nós profetizamos a unção do Senhor sobre a nossa vida. Unção que nos fez manter de pé, não por falta de luta, mas nós tivemos o Deus da paz,
o Deus da vida, o Deus que nos convoca a sermos imagem e semelhança do Deus vivo. E eu quero te chamar para um tempo como este, você possa receber em 2022 o tema O Ano do Renovo. Ontem nós tivemos a célula, uma célula que realmente não parou, que foi a célula da aliança. A aliança, essa aliança linda, né? Essa aliança maravilhosa que diz: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ontem nós estávamos lá com 27 casais da célula da aliança, alguns casais que participam permanente e outros que são amigos. Talvez você não possa ter ido, mas eu quero te dizer, eu agradeço a Deus pela vida do Roger e da Fanny, que não pararam a célula da aliança, nem no tempo da pandemia, nem fora dele. Eles continuam, né, nesse tempo de pandemia todo, presencial, porque tivemos os desafios online e é importante, o online alcança pessoas, mas o Senhor nos quer presencialmente fazendo. E Ele mandou a gente fazer na nossa casa, na nossa célula-mãe. Por isso eu vou estar enviando o estudo de Natal. E no dia 25, vai ser sábado, você pode estar reunido com a sua família. Eu vou enviar antes para que você possa, no dia 24 e 25, estar reunido com a sua família, festejando o Natal como? Com a palavra, tendo um tempo de oração, um estudo breve, mas que traga o nascimento da vontade de Deus no teu coração, para o ministério do teu chamado. E você é chamado como sacerdote, como mulher sábia, como filho prudente, que planta a sua vida junto a ribeiros de água para produzir frutos no seu lar. E aí, quando for janeiro, a gente retorna com as células. Quem abrir pode ser só com a sua família. Se não pode ainda aglomerar, se é uma casa pequena, mas se for maior, você pode chamar o seu vizinho, você já pode começar a ter esse retorno. Vamos orar para que o renovo de Deus venha sobre a vida da igreja. Mas acima de tudo, o fruto é aqui dentro, fruto de arrependimento, de santidade, de busca da palavra, fruto que o Senhor quer produzir de salvação, porque esse fruto produzido em nós vai trazer, nós não podemos salvar ninguém, mas podemos gerar ovelhas. Estamos fazendo nas terças-feiras a oração no altar, os pequenininhos estão levando seus pedidos, né? Como o Arthur colocou, como a Sofia colocou, pedidos de oração das crianças. Nós temos crianças, ovelhas que têm orado pelos seus pais e temos pais orando pelos seus filhos, que são ovelhas que precisam ser achadas. Amados, são muitos os desafios e eu estou te dizendo, é o renovo de Deus. Por quê? Porque eu quero falar para você, se você não sabe, né? Nós vamos ter isso, e eu estou passando isso porque as nomeações da 7ª região já saíram, mesmo sem o concílio, dia 1º saiu, e eu permaneço em Vila Isabel. Então, para um tempo como este, nós temos 2 anos pela frente, se Deus assim nos permitir. Se Ele vier, o renovo vai se dar no arrebatamento. Você está pronto? Você está pronto porque não importa o tempo. Esse vai ser o primeiro estudo que nós vamos fazer, Apocalipse. E em nome de Jesus, agora não mais online. Se o Senhor me mandar, eu vou gravar, mas eu já gravei. Então, eu creio que agora é presencial e nós vamos iniciar em janeiro. E eu te desafio a junto comigo estudar. Mas antes disso, receba do Pai essa palavra na tua vida. Receba do Pai esse tempo de renovo, de restauração de sonhos, de restauração como a célula das mulheres voltaram. E nós tivemos lá um momento com as mulheres, um momento de confraternização. Os homens vão ter a confraternização dos homens porque também estão retornando. E eu creio que Deus tem coisas para fazer na vida dos jovens, porque em nome de Jesus existem já juvenis, sim, porque temos já o renovo, temos já o rebento e temos as crianças que estão também sendo abençoadas nos estudos bíblicos da escola dominical, nos cultos à noite. Então, amados, eu estou dizendo para você, ore pela minha vida, eu estou orando pela sua. E aqui, para encerrar, eu quero dizer que nesse tempo que eu estou sendo chamada a estar aqui, eu quero sonhar contigo, quero te chamar a entregar o teu tempo para Deus,
com toda a correria, tira 5 minutos todos os dias e diga: seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Eu quero produzir frutos que permaneçam. Eu quero produzir Gálatas 5, 22 e 23. Eu quero ter fruto do amor, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, que é algo que a gente tem passado para as crianças, mas eu não posso passar aquilo que eu não tenho. Eu preciso ter a paz, eu preciso ter a alegria, eu preciso ter o renovo de Deus. 2022, o ano do renovo. Eu profetizo na tua vida, na tua casa, profetizo sobre aquilo que você está colocando na mão do Senhor, porque o Senhor nessa manhã falou tão claro comigo a respeito de confia no Senhor, entrega os teus desígnios, entrega os teus sonhos, confia ao Senhor, porque Ele fará com que se estabeleça os teus pensamentos, aquilo que vai no teu coração, porque João 15 ele diz: tudo que pedires ao Pai crendo em meu nome, Ele vos concede, para que tua alegria seja completa. Mas não é o desejo do teu coração só egoisticamente, é o desejo do teu coração, porque o fruto que você vai produzir é para alimentar e salvar vidas através do Espírito Santo. Que as pessoas vão ver o Senhor te dar a vitória e vão ver o Senhor te dar domínio próprio, mansidão, o Senhor te dá alegria no meio do choro, te dá o consolo e vão ver em você o fruto do Espírito. É isso que eu profetizo sobre a vida da igreja. E como o Roger falou ontem, na abertura daquele tempo, agradecendo a Deus, o Senhor nos quer tirando do papel os sonhos. Sabe quais são os sonhos que estão no papel? Sonhos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. O Senhor Jesus nos amou primeiro. Ele te escolheu, Ele me escolheu para um tempo como este, para sonhar e profetizar e pela autoridade de Cristo dizer à igreja em Vila Isabel e em toda parte do mundo, a igreja de Cristo está sendo convocada a produzir frutos que permaneçam para a eternidade, não só para esse tempo, não só realizando coisas que vão ficar aqui, mas como foi pregado pelo Carlos na terça-feira, que possamos ser como Jó, deixar o Senhor nos aprovar, nos aprovar e trazer um tempo de construção do templo para caber mais vidas, construção do reino para alcançar vidas, construção da vontade de Deus na nossa vida. É o ano do renovo, o ano de um Deus que dá crescimento e que dá frutificação. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja cheio dessa palavra e possa permanecer nela, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ainda concluir dizendo as últimas palavras que estão na conclusão. Lá no texto escrito pelos bispos, temos diante de nós esses desafios bíblicos. Que no ano de 2021 possamos realizar aquilo que foi dito em 2001, naquele concílio, no 17º e hoje no 21º, no início desse milênio, continuamos no milênio, o fruto da nossa dedicação a Deus e a missão da igreja tenha as seguintes evidências na tua vida, amado. Fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23. Frutos para Deus, Romanos 7, 24. Abre na tua Bíblia e estude. Frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, Hebreus 13, 15. Frutos para a santificação e para a vida eterna, Romanos 6, 22. Fruto do Evangelho, Romanos 1, 13 e Colossenses 1, 6. Eu vou te enviar, fica tranquilo. Frutos da justiça, Filipenses 1, 11, Tiago 3, 18. Frutos dignos do arrependimento, Mateus 3, 8 e Amós 6, 12. Frutos da presença de Deus, Atos 14, 17. E frutos do discipulado, Mateus 18, de 18 a 20. Que foi o que o Leonardo
falou por último no capítulo 4. Ele falou do livro de Atos, ele falou de Paulo e de tantos outros que muitos ajudaram Paulo e nem nome tem, são os anônimos. Deus te quer no anonimato, viu? Às vezes o Senhor nos quer no anonimato. Eu não apareci e fiquei sem gravar, por quê? Porque era tempo de fazer a obra pessoalmente. E no anonimato, quando a gente dobra o joelho e ora, Deus nos revela palavra, direcionamento e vida. Amém? O Senhor quer te usar. Não importa que a gente não apareça, que Ele cresça e eu diminua como servo de todos. Essa é a palavra. O desafio de pelos frutos o conhecereis nos leva a refletir sobre o uso dos nossos dons. Ministério de louvor, intercessão, ação social. Cada ministério use os seus talentos e ministérios e no nosso relacionamento com os demais membros da igreja local. Precisamos ser ramos enxertados que perdoam e que amam a unidade, a integração entre os diversos ministérios e o comprometimento com os desafios missionários da igreja e a espiritualidade integral são como frutos a identificar a igreja metodista, cuja mente é transformada pelo conhecimento de Deus e cujo coração é aquecido pela chama do Espírito Santo, pela presença de um Deus vivo. Por isso, Senhor, eu concluo entregando esse ministério, essa igreja, a liderança e cada membro, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, até que ele venha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva a tua mão assim e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser discípulo desse Senhor que me escolheu. Beijo no teu coração, te amo. 2 anos pela frente, que Deus nos dê graça, que vivamos a sua vontade. Essa é a minha oração. Fica na